Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast, esse que é o seu podcast preferido. E hoje nós estamos ao vivo mais uma vez, hoje é sábado, né? Não sei que dia que você vai ouvir esse podcast, mas saiba que todos os sábados pela manhã nós estamos ao vivo no Instagram fazendo essa live, né? Fazendo essa análise dos posts da semana mais lidos a respeito de nutrição. Essa semana eu não consegui fazer o episódio respondendo as perguntas profundas, né? Que é um quadro que eu também inventei. Perguntas profundas é quando eu tenho uma pergunta muito boa e eu tento aprofundar, obviamente, no tema, né? Essa semana eu não consegui fazer isso porque eu tô muito ocupado, né? Eu tô trabalhando bastante, então não consegui ter tempo. Inclusive me perguntaram como que eu lido, né, com a procrastinação, porque eu falei no meu Instagram que eu procrastino demais, né? Eu falei isso em uma das caixinhas de pergunta. E aí me perguntaram como que eu consigo fazer minhas coisas sendo que eu procrastino demais. Então, na verdade, assim, eu divido por bloco as coisas, né? Eu tenho períodos de planejamento e períodos de execução. E períodos de total leseira, sem fazer absolutamente nada. Então, muitas vezes, quando eu deixava para fazer planejamento de alguma coisa e a execução logo após, normalmente eu gastava muito tempo planejando e pouco tempo executando, né? Não conseguia executar porque eu gastava toda a energia planejando. Agora eu faço o contrário. No dia anterior eu já planejo tudo, deixo tudo certo e entro num estado de flow ali, né? Só executando. E muitas vezes passa muito rápido o tempo, mas eu sou um excelente procrastinador. Eu luto com isso desde quando eu nasci. Até eu comentei essa semana que eu me sinto muito cansado o tempo todo, né? Tanto que eu fiz aquele exame, a polissonografia do sono, justamente para corrigir isso aí. Para ver se tem alguma coisa nisso, né? Mas eu procrastino em tudo na vida. Sempre fui assim, né? E por ser assim, eu preciso me organizar muito. Então eu sou muito organizado com as minhas atividades, com as minhas coisas, justamente para ter esse período de procrastinação que vai acontecer. Quem fala que não procrastina está mentindo. Todo mundo faz isso. Isso é natural do ser humano, né? Quem consegue driblar isso aí por meio da organização é quem acaba fazendo as coisas, né? Porque se a gente deixar, eu vou procrastinando. E é engraçado que a minha procrastinação é diferente da maioria das pessoas, né? Tem muita gente que procrastina fazendo, por exemplo, jogando videogame, assistindo série. Eu não, eu entro no computador e começo a ler, sei lá, a respeito de gestação do cavalo marinho. Não sei como que eu vou parar lá, mas eu acabo lendo coisas que não fazem sentido e importância nenhuma. E é isso que eu procrastino. Então eu tenho que sair dessa desse estado aí, né? Tanto que eu uso a medicação para déficit de atenção justamente para isso. Mas enfim, vamos começar aqui nossa conversa. E é a análise dos posts, né? Os posts da semana, as publicações feitas em grandes veículos, grandes sites aí do Brasil sobre nutrição, dieta, tudo isso que envolve, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque essa semana eu tive uma ocorrência muito engraçadinha, muito legal, na verdade, né? Que tentaram ali fazer um mini cancelamento comigo. Isso que é uma das coisas mais esdrúxulas que existem, né? Cancelamento, como se as pessoas... É muito engraçado, né? Porque uns mini, pequeninos
influenciadores, eles querem ganhar seguidores, né? Daí o que eles fazem? Eles querem lacrar. O que é o lacrar? É fazer um comentário que as pessoas curtam muito para ficar bem ranqueado e aí assim ganhar seguidor. Normalmente é um comentário bem babaca, né? Como as pessoas que fazem. E esses comentários babacas, na verdade, eles vêm de falta, muitas vezes, né? Não todos, mas muitas vezes vem de um problema que é não saber interpretar os textos, né? E isso é muito importante para o episódio que a gente fala aqui hoje, que é justamente sobre ler notícias, né? E eu, como venho da comunicação, eu aprendi que sempre que uma pessoa não entende o que você quer passar, o problema não é dela. O problema é seu que não soube se expressar muito bem. A gente precisa aprender a se expressar. E por mais que eu esteja aí nesse mercado há 10 anos, muitas vezes eu não consigo me expressar da maneira tão correta, porque na minha cabeça, de acordo aí com os últimos 4 anos que eu venho postando coisas, né? Eu espero que as pessoas elas tenham esse conhecimento das coisas que eu penso e por isso eu não complemento, né? Mas isso é um erro, a gente sempre tem que deixar as coisas muito claras, o óbvio ele precisa ser dito sempre, então é um erro quando você é mal compreendido, e tem que aceitar esse erro e aprender, né? E isso é mais assustador ainda quando a gente percebe que cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil são analfabetos funcionais, isso quer dizer, as pessoas leem o negócio, mas elas não conseguem interpretar, ou não conseguem fazer uma simples conta ali de matemática, né? São analfabetos funcionais. E isso é uma informação muito importante para quem cria conteúdo, cara. Quem cria conteúdo tem que ter essa noção que, falando para o mainstream, para a massa, a gente precisa escrever o mais detalhado e óbvio possível, né? Porque vai ter essa divergência de interpretações. Isso, para quem produz conteúdo para a internet, é muito importante, sabendo quem é seu público, né? Claro, se você produz conteúdo para estudantes e profissionais da área, você consegue produzir um conteúdo mais técnico e mais elaborado. Mas se você está falando para a massa, para as pessoas que são leigas, a gente precisa deixar o mais claro possível, porque você nunca vai saber o nível de conhecimento da pessoa que está lendo e também se ela te conhece, né? Então a gente precisa sempre deixar muito, muito claro. E hoje aqui começando então com as notícias mais lidas, eu tenho algumas notícias aqui, acho que 10 notícias que foram lidas nesta semana, e a primeira é muito, muito engraçadinha, já começa. Olha só, dieta chinesa, a descoberta incrível para combater a obesidade. E é muito cômico, né, cara? A gente nesse período chegar uma notícia como dieta chinesa. Parece que é piada, na verdade, né? De acordo com o que a gente vem vivendo, né? É muito, muito engraçado isso. Mas aí a gente vai ver sobre a dieta chinesa, os caras escrevem um monte de coisa de yin yang, né? O equilíbrio dos chineses lá. E aí eles mostram no final que basicamente, olha só o que é a dieta chinesa que vai curar a obesidade. Os alimentos a serem eliminados são certamente os alimentos refinados, embutidos, carnes, leite de vaca, laticínios em geral. Tá? Então aqui a gente já eliminou boa parte dos alimentos do Ocidente aqui, né? Então vamos falar aí de doces, porque são laticínios em geral, muitos dos doces, chocolate, enfim, sorvetes têm laticínios, também não tem açúcar, não pode ter, então elimina-se quase todos os doces da história aí, né? Elimina-se as carnes e também os embutidos. Embutidos, né, a gente sabe que a maioria deles são extremamente danosos mesmo, pelo alto teor de nitrosaminas, gorduras, enfim, não são alimentos saudáveis. E as carnes, né? Mas as carnes aí já exageraram. Tá? Olha, e aí beleza, né? Pô, se você elimina esses alimentos da sua dieta, é óbvio que você vai emagrecer. Aí o cara coloca, os alimentos preferidos são os grãos inteiros, arroz integral, espelta, não sei o que é isso, trigo sarraceno e todos os vegetais e frutas em quantidades mínimas, pois são muito fermentativos e açucarados, né? Não são açucarados, mas tudo bem. Então, basicamente, a dieta chinesa aqui que eles apresentam, que essa pessoa apresenta, é uma dieta normal, saudável. Como se você pegasse uma dieta, sei lá, a dieta do Talibã e escrevesse as mesmas coisas, pô, você vai ter também uma descoberta para combater
a obesidade, como se isso fosse uma coisa, né? Mas não é. A gente sabe. A gente sabe que não é o comer o problema da obesidade. Né? Porque se você fosse somente a questão do se alimentar, pô, você dava um prato de comida para a pessoa e fala, ó, tudo que você não tá nesse prato você não pode comer, só pode comer isso aqui. Nossa, pronto. Obesidade no mundo seria resolvida, seria curada. Mas não é isso que acontece. Questão comportamental, hormonal, ambiente obesogênico, tudo isso influencia diretamente na obesidade, cara. É um dos assuntos mais complexos que existem hoje. A gente não consegue tratar isso, uma das condições que mais causam doenças hoje, que mais causam mortalidade, é justamente a obesidade, não diretamente, mas indiretamente pela causa de câncer, pela diabetes, enfim, são diversos, ataque cardíaco, né? Diversos fatores que a obesidade impacta ali, e aí os caras vêm falar que descoberta para combater a obesidade comendo saudável, né, como todas as outras dietas. Sim, isso não é, isso é o básico, mas não é tudo, né? Vamos aqui para nossa segunda notícia. Lembrando que, fazendo uma ressalva aqui, eu não escolho as piores notícias, tá? Eu escolho as notícias que aparecem para mim. Então eu faço uma seleção lá no Google News, coloco as mais lidas, tudo mais, num período de uma semana, né? E aí vão aparecendo as notícias ranqueadas ali e eu vou lendo, tá? Eu não seleciono as piores. Acontece que as piores são justamente as mais lidas. Então, é uma coincidência. E uma coincidência muito triste, porque se são as piores, as mais lidas, né? Quer dizer que a população em geral está tendo um conhecimento, um excesso de informação ruim e a criação desses conhecimentos controversos, né? Então, a segunda notícia já vem bombástica também aqui, né? Alimentos para dieta detox. Perca peso com um cardápio saudável. Você sabe quais são os alimentos da dieta detox que ajudam a emagrecer e reduzir as medidas sem prejudicar o organismo? E aí, cara, eles voltam para as mesmas coisas da dieta chinesa, que a gente volta sempre para o básico. E os caras criam nomes para justificar o básico, né? Vender. Então, olha, os alimentos mais indicados para desintoxicar o organismo são frutas, folhas verdes, ervas, raízes e arroz integral. Porra, é a mesma coisa que a dieta chinesa falou e é a mesma coisa que você vai ver em outras dietas, né? Só que a grande questão é que não existe alimento detox, cara. Isso é uma palhaçada, né? O que acontece? Quando você come saudável, você simplesmente permite que o seu corpo ele atue da forma que ele tem que atuar. Você permite o seu fígado, que é o órgão criado ali, né, especializado, é o seu coordenador de detox, digamos assim, que é o órgão que vai cuidar disso, rins também, mas vamos colocar o fígado como todo poderoso coordenador do detox. A única coisa que você precisa fazer é deixar que ele trabalhe. Você não precisa colocar excesso de antioxidante, alimentos, detox, isso não existe. Só deixa que o seu fígado trabalhe bem. Como é que você vai fazer isso? Você vai evitar os alimentos que a gente já citou, que devem ser eliminados na dieta chinesa também. A gente vai evitar excesso de doces, excesso de gorduras, principalmente gorduras saturadas, trans, né? Você vai eliminar álcool. Fazendo isso, permitindo isso, o fígado vai trabalhar lindamente. Você já vai estar aí sem intoxicação nenhuma. Basicamente é isso que você tem que fazer, cara. O seu corpo ele é sábio. Você só precisa deixar que ele trabalhe. Aí nessa notícia aqui tem algumas coisas que incomodam, né? Por exemplo, tomar limão, né? Um dos alimentos perfeitos é o limão, porque ajuda a digestão e ele auxilia a manter o peso e equilibra os níveis de pH do sangue. Caralho, velho, não tem... ainda estão nessa. Né? Se o teu pH sanguíneo, se ele desregula, desequilibra, você morre. O limão não ajuda você a fazer isso.
Tá? Eu tô lá com o pH 3. Porra, pH 3, né? Imagina. Claro que isso é uma piada, né? Ah, vou tomar um limão pra ficar com o pH 6,5. Agora sim, agora o limão é perfeito. Cara, isso não existe, né? Outra coisa que eles colocam dessas dietas detox. Aqui, ó, mais uma coisa que antes de falar. Açúcar, né? Evitar o açúcar porque ele não contém nenhum nutriente. Como não? Contém carboidrato. Carboidrato é um macronutriente. E ele alcaliniza o pH do organismo, do sangue. Meu Deus, cara, se você come. É a mesma coisa, né? Não alcaliniza coisa nenhuma, Jesus. Se alcaliniza o seu sangue, cara, se muda o pH do teu sangue, você morre. Tá? A gente tem algumas alcalinoses pós-prandiais, que são coisas diferentes, né? O seu organismo é preparado para isso após uma grande refeição. Há aquela alcalinose pós-prandial, a busca do bicarbonato de sódio para a digestão, enfim, acontece todo esse processo, mas é um processo que é passageiro e o seu corpo ele se prepara para isso. A gente tem uma queda nos nossos níveis de energia, né? Tanto que você come bastante, né? Bate aquela feijoada, aí você também tem ali uma hipoglicemia rebote, né? Dá aquele cansaço, aquele soninho, né? Aquela alcalinose pós-prandial, certo? Vamos lá, mais alguma notícia aqui. Faltou o nutriente, o corpo está sentindo falta de alguns alimentos. Isso é engraçado, né? Essa aqui é legal, essa notícia aqui, porque ela fala uma coisa que é pouco discutida hoje por todos os profissionais. Na verdade, eu vejo pouco isso, que é a fome oculta, né? A fome oculta, ela é inclusive reconhecida pela OMS, que é quando o sujeito ele tem uma dieta, tá certo? Fazendo uma dieta dele ali, que equilibrada e tudo mais, mas mesmo assim ele sente uma necessidade muito grande de comer, de se alimentar, ou desejos muito grandes de alguns alimentos, né? E isso pode sim estar relacionado ao déficit de algum nutriente, tá certo? Então por isso que quando o sujeito faz dietas muito restritas, e aí não falando só de calorias, tá? Dietas restritas em nutrientes mesmo, né? Exclui completamente alguns grupos alimentares, e ao fazer isso você exclui também fontes de alguns nutrientes, né? É muito engraçado, por exemplo, quando a gente vê a transição do sujeito que está fazendo uma dieta onívora normal, ele está iniciando uma dieta vegetariana, é muito comum que esse sujeito ele acabe engordando, comendo mais, porque ele tem uma fome maior até que ele consiga ajustar essa alimentação. Por isso que se você vai fazer essa transição de dieta onívora para vegetariana e depois vegana, né, o vegan, você precisa de um acompanhamento profissional, porque pode acontecer essa fome oculta e é muito comum as pessoas engordarem nesse processo, tá? Ah, Lincoln, mas como assim? Mas elas engordam no sentido de ganhar gordura e perder massa muscular, né? Acaba exagerando em açúcar, porque açúcar é vegano, né? E aí os caras acabam comendo muitos doces, fazendo muitas receitas para suprir essa fome e acabam ganhando peso. Mas isso não acontece só com os vegetarianos, acontece quando você vai fazer uma dieta paleo, por exemplo. Uma dieta paleo, você acaba excluindo alguns grupos alimentares, o sujeito não está acostumado a comer muitos vegetais, e começa a comer só carne e poucos vegetais, poucos grupos de legumes ali, e ele começa a ter um déficit também e vai sair muita fome, né? Além disso, todo esse problema, a gente sabe que acaba comprometendo o sistema imunológico, acaba comprometendo tudo essa questão. Então essa notícia aqui é bem interessante, só pelo título dela, né? Eu não vou ler, porque ela está bem comprida aqui, mas pelo título dela é interessante, que fala que o corpo dá sinais de que o seu corpo, claro, né? O corpo dá sinais que ele está com um déficit de algum nutriente. Basta você ter uma percepção mais acurada aí. E uma das coisas mais fáceis e mais corriqueiras desses sinais é justamente a fome. Aumentou a fome,
pode ter algum probleminha ali. Esse, de acordo, aqui colocou um dado interessante. De acordo com a OMS, cerca de 2 bilhões de pessoas apresentam esse quadro. Ou seja, 2 bilhões de pessoas apresentam provavelmente algum déficit de nutrientes, tá certo? Que leva, então, a essa fome oculta aí. Mais uma notícia aqui. A gente está em novembro azul, né? Prevenção do câncer de próstata. E aqui apareceu uma notícia: 11 alimentos que ajudam a prevenir o câncer de próstata. A alimentação com capacidade antioxidante e à base de licopeno, encontrado em alguns vegetais e frutas, ajudam na prevenção do câncer que atinge os homens, né? O câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil, atrás somente do câncer de pele não melanoma. Isso é bem interessante, que um dado que eu não sabia aqui, que ó, alimentos, isso eu sabia, mas ó, o câncer de próstata, ele atinge os homens de maneira silenciosa e lenta. Um tumor pode levar até 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico. Isso é muito, muito interessante, né? Ou seja, fica praticamente imperceptível o aparecimento, né, desse câncer aí, até que uma hora ele vai ter um desenvolvimento maior. E obviamente que o estilo de vida do sujeito impacta diretamente em como que vai ser a agressividade desse desenvolvimento, né? Só que quando a gente fala de câncer, cara, por mais que esteja relacionado a estilo de vida, à obesidade, como eu falei, né, ao tabagismo, há cânceres também que a gente pode considerar loteria, e outros que são de impacto genético. E o câncer de próstata tem um impacto genético muito grande. Então, como o próprio médico aqui que escreveu, né, basicamente é evitar o tabagismo, dieta equilibrada, prática de atividade física, que é o que a gente fala sempre, gente. E além de consultas anuais a partir dos 45 anos para avaliar a saúde da próstata e se as medidas que certamente podem ajudar no tratamento desse câncer. Então não tem muita coisa. É interessante o consumo de licopeno, sim, mas se você possui uma dieta equilibrada, se você possui uma boa dieta que tem variedade de cores, né, de vegetais e frutas, obviamente você vai consumir alimentos que são vermelhos. Alimentos que são vermelhos, que possuem esse pigmento avermelhado, eles são ricos em licopeno, né, que também é um antioxidante, um dos antioxidantes que pode ajudar na prevenção desse câncer. Mas não adianta nada o cara consumir licopeno e fumar que nem uma Maria Fumaça, né? Fica parecendo aqueles trem velho subindo uma montanha. O que adianta? Não adianta nada, né? Uma coisa não anula a outra. Tá certo? Vamos aqui, ó. Com muita fome. Essa daqui é bem polêmica, na verdade. Que aqui a gente entra na grande questão da interpretação de texto que eu falei lá no início. Tá certo? Aqui a gente entra nessa questão da interpretação de texto, porque pessoas sabendo disso, elas podem ser maldosas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, com muita fome, esses são os alimentos mais e menos viciantes. Alguns tipos de comida podem causar dependência nas pessoas, afirma estudo da Universidade Americana, cara. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um teste que foi feito em Yale, né? Yale, eu acredito que é a faculdade hoje com o maior reconhecimento, se eu não me engano, mas ela está ali, uma das melhores faculdades do mundo, sempre está entre as 3 maiores, mas eu acho que agora ela é a maior. Eles pegaram um teste, né, um estudo de escala de dependência alimentar de Yale. Então, os pesquisadores da Universidade de Michigan analisaram o comportamento de 518 pessoas, pedindo-lhes que eles classificassem 35 alimentos como problemáticos de uma escala de 1, não viciante, a 7, extremamente viciante. Então, assim, esse estudo
ele é interessante para a gente ver o tipo de alimento que as pessoas exageram, que estão inclusos nos hábitos dela. Mas se você pergunta para a pessoa, isso é totalmente subjetivo. A gente não pode classificar isso como viciante, cara. Por quê? Porque a pessoa não tem noção do que é vício e dependência. Quando, há um tempo, né, eu estava lendo a respeito de dependência alimentar, né? Food addiction. E a gente vai indo até as origens das palavras e a gente percebe que, por exemplo, a origem da palavra vício não é diretamente dependência. A origem da palavra vício é um hábito ruim. Porém, nem todo hábito ruim é viciante, né? Então a gente tem um hábito ruim de procrastinar, por exemplo. Você é viciado nisso? Provavelmente não. Se você mudar o seu ambiente ali, mudar a sua organização, você muda esse hábito. Então, houve alguns erros de tradução ao longo dos anos aí, inclusive de estudos, em que o vício na língua portuguesa, na língua luso-brasileira, que é a nossa língua aqui, ele pegou a tradução de addiction dos Estados Unidos, né, dos estudos lá, e trouxe como dependência, né? Dependência alimentar é uma coisa que não é classificada ainda. A gente não tem no DSM, né, a gente não tem esse tipo de dependência, como se há de dependência química. Então, você não pode comparar uma dependência por cocaína, por exemplo, com um hábito ruim, um consumo excessivo de alimentos doces, né? Porque quando você tem ali, você consome um doce, você tem a liberação da dopamina, né? Que você vai ter um sentimento de prazer. Essa dopamina ela vai viajar pelas suas sinapses e ela vai voltar ao local de armazenamento dela, né? Então você come, tem o prazer, a dopamina dá uma viajada e volta para casa, tá certo? Então por isso que você come o doce, 2 minutos depois você já passou o prazer, inclusive você vai querer mais. Agora quando você consome, quando o sujeito consome ali, cheira uma cocaína, essa dopamina ela fica aprisionada na fenda sináptica, tá? Então, entre os neurônios ali, essa dopamina ela vai ficar aprisionada e o sujeito ele vai tendo um prazer por horas. E é por isso que, a partir do momento que o cara tem uma dependência química, nada mais vai gerar prazer para ele tanto quanto aquela droga. Por quê? Porque ele está dependente num nível em que o padrão de prazer dele é muito acima do que a gente consegue classificar dentro de uma alimentação, né? Então não tem como fazer esse tipo de comparação. Se você muda num sujeito que se alimenta mal, né? Um sujeito que se diz viciado em açúcar, um sujeito que se diz viciado em doces, se você muda o ambiente em que ele vive, ele consegue reduzir drasticamente o consumo desses doces, consegue reduzir drasticamente essa busca por prazer. Eu te trago um exemplo. Imagina que você, todos os dias, à tarde, tem uma vontade absurda de comer doce. Todos os dias, chocolate você precisa. É uma coisa que te deixa nervoso, uma coisa que te estimula. Aí, um belo dia, você vai viajar, né? Você vai viajar e depois que você saiu desse ambiente, né, você está lá na praia, curtindo, tá certo? Você não vai sentir essa necessidade, porque mudou o ambiente. Se mudou o ambiente, você não tem mais aqueles estímulos que faziam com que você tivesse essa vontade absurda do doce. Então mudou o ambiente, mudou a rotina ali, esse hábito ele tende a desaparecer. Então não é um vício, porque um cara que é viciado, se ele viaja, ele vai até o inferno para buscar a droga dele, né? Vendendo tudo que pode, ele vai atrás, porque aquele é o padrão de prazer dele. Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Por mais que essa escala de dependência aqui feita pela Yale, ela é interessante para a gente avaliar os alimentos que são consumidos, né, com mais frequência, quais são os mais que levam ao consumo excessivo. Porque uma coisa interessante, quanto mais doce você come, mais doce você quer.
Esse é um dado muito legal. Então, não necessariamente a gente precisa levar o pé da letra, mas é interessante para saber. Os alimentos que eles colocam como os 18 aqui, que seriam mais viciante, né? Sei lá, não é a palavra certa. Mas o primeiro é pizza, o segundo chocolate, o terceiro chips, salgadinho, cookie, sorvete, batata frita, cheeseburger, refrigerante, bolo, queijo, bacon, frango frito, pipoca, cereais matinais, muffins e bife. Seriam viciantes. Não dá, né? Não é. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de informação. E aí que está a grande questão da interpretação. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa para interpretar muito bem. Por mais que está entregue ali a informação, a gente tem que saber interpretar isso. Próxima notícia aqui. Publicada há 5 dias. 15 alimentos para acelerar o seu metabolismo e bombar a sua dieta. Já começamos mal, né? Não vou nem ler essa notícia, porque pela headline dela, pelo tá escrito aqui, já não é verdade. Por quê? Porque alimento não acelera metabolismo. Há uma grande diferença entre algo que acelera o seu metabolismo e algo que tenha um efeito térmico do alimento. Por exemplo, o que é um efeito térmico do alimento? Digamos que você consome lá a proteína, né, gordura e o carboidrato. Então, quando você consome 100 calorias de gordura, cerca ali de 1 a 5 calorias são gastas para fazer digestão dessa gordura. Tá certo? Então, tem um saldo ali de 95 calorias, tá? Então imagina que o seu corpo, para processar, metabolizar e estocar aquela gordura, ele vai gastar ali umas 5 calorias. Isso é o efeito térmico do alimento. Quando você consome carboidrato, esse valor chega a 10%, mais ou menos. Então, se você consumiu 100 calorias de um carboidrato, o seu corpo, para metabolizar, estocar e tudo mais, ele vai gastar cerca de 10 calorias. Efeito térmico do alimento. Perceba que não acelerou o seu metabolismo. Ele simplesmente gastou mais energia para metabolizar aquilo que você inseriu. E a proteína, né, que é o grande trunfo que nós temos de inserir em dietas hipocalóricas, é justamente isso. É justamente porque a proteína ela tem um efeito térmico de até 30%. Então, se você consome 100 calorias vindas de proteína, você pode usar, né, até 30 calorias para fazer a metabolização e estoque dessas proteínas em síntese proteica e tudo mais. Isso leva, né, um consumo um consumo total ali um pouco menor, né, um déficit um pouquinho maior. E também a proteína ela tem um alto grau de saciedade. Então, por isso que ela é muito utilizada em dietas hipocalóricas, né? Justamente por essas duas questões aí e também por questão de manter os níveis de massa muscular, enfim. Mas entenda, não acelera o seu metabolismo. Não acelera o metabolismo. Apenas gasta-se um pouquinho mais de energia para fazer a metabolização e a digestão desses alimentos. Tá? O que seria, então, algo que acelere o metabolismo? São coisas simples, alimentos que podem ser, por exemplo, um café, um chá verde, uma pimenta, só que esses valores são extremamente baixos, tá? E não somam-se, né? Tem gente que acha, não, porque se eu consumir uma xícara de café gasta mais ou menos 35 calorias. Se eu comer uma pimenta cayenne, a cayenne vai gastar cerca de 40 calorias, né? Se eu tomar um chá verde, 60 calorias. Então, quer dizer que se eu misturar e fazer um shot desses três, eu vou ter um termogênico ali que queima 120, 150 calorias? Não.
Não vai acontecer dessa forma, tá? Simplesmente porque vai ter os mecanismos homeostáticos do seu corpo já vão equilibrar, deixando aquilo ali no máximo, né? Se você quer substâncias, né, que gastem muito mais do que isso, que tem esses efeitos térmicos, essas substâncias, elas são, na sua imensa maioria, ilegais e com colaterais mais severos. Como, por exemplo, a gente tem o clenbuterol, né? A gente vai ter hormônios da tireoide, que são substâncias que sim aumentam muito o... o Fê entrou aqui. Que aumentam muito o seu gasto energético, mas ela tem sempre um custo para isso, né? Então, alimentos não são termogênicos. A próxima notícia que a gente tem aqui, de mais um site muito grande do Brasil, com muito acesso, é a seguinte: tapioca com chia. Inclua a combinação na dieta e acelere o seu emagrecimento. Então não faz sentido você inserir tapioca e chia para acelerar o emagrecimento, né? Por quê? Porque não sei nem porque você está incluindo um alimento com alto grau de uma densidade calórica moderada, uma densidade de carboidrato moderada, que não causa tanta saciedade, que não tem fibras, né? Você coloca um pouquinho de fibras ali com a chia e tudo mais, mas não é um alimento que causa muita saciedade. E a justificativa desse post é simplesmente pelo glúten, né? O glúten presente nos pães, isso é uma citação dela, abre aspas, o glúten presente nos pães e outros alimentos feitos com farinha de trigo é uma proteína de difícil digestão para a maior parte das pessoas. Alguns autores citam que, provavelmente, todos nós podemos ter algum tipo de sensibilidade ao glúten, em maior ou menor grau. A grande questão é que autores citam. Ela não colocou os autores que citam. Então foda-se, ninguém sabe quem que é e não tem... Eu posso colocar aqui agora, né? Autores citam que... sei lá. Autores citam que chocolate no intratreino aumenta o metabolismo em 25%. Autores citam. Quem que é o autor? Sei lá, os autores citam. É basicamente isso que está sendo falado aqui. Se o autor citou, você coloca quem é o autor e aonde, que revista científica ele citou. E essa questão do glúten não tem fundamento nenhum. A gente tem ali a sensibilidade... A gente não, né? Existem pessoas que possuem a sensibilidade não celíaca ao glúten, que não é os casos dos celíacos, né? Mas não é a grande maioria, né, das pessoas, não. E claro que isso não significa que você pode consumir à vontade o glúten, né? Até porque, se você consome glúten à vontade, você está consumindo alimentos ricos em amido, né? Você está consumindo excesso de pão, pizza, por exemplo, né? Então, aí é o grande pulo do gato. Próxima notícia que a gente tem aqui é plant-based. Como é a dieta alimentar que vem ganhando espaço na pandemia? Então, basicamente, o cara fala sobre plant-based, né? Fala sobre a dieta vegan, ou melhor, vamos colocar como dieta vegetariana estrita. Por que dieta vegetariana estrita? Porque vegano considera isso como um estilo de vida, né? Então, a dieta do vegano é vegetariana estrita. Vamos entender dessa forma, até porque, inclusive, alguns estudos colocam essa distinção, né? Os caras colocam lá vegetariano estrito e aí depois vegan, né? Porque o vegano ele não consome nenhum tipo de produto de origem animal, né? Nem, sei lá, nem blusa de seda. Os caras não consomem nada nesse sentido. Mas a dieta, então vamos falar da dieta que é vegetariano estrito, para ninguém me encher o saco aqui e vir me corrigir, né?
Mas basicamente é interessante que as pessoas colocam uma citação aqui que ela é bem tendenciosa e a gente vai voltar para a questão da interpretação. Olha só. Longevidade. Para a nutricionista X, consultora da X Nutrition do Brasil, o grande trunfo da alimentação plant-based são as vantagens para a saúde. As evidências científicas suportam que dietas com predominância de grãos, cereais integrais, hortaliças e frutas são associadas à longevidade. Dietas ricas em proteínas vegetais, por exemplo, diminuem as chances de doenças do coração. Vamos abrir o parênteses aqui, né? Por que dietas ricas em proteínas vegetais diminuem as chances de doenças do coração? A gente tem aqui uma coisa muito engraçada, né? A correlação e associação. Por que é associado a isso? Não tem correlação, mas é associado. Porque pessoas que possuem dietas ricas em proteínas vegetais, tá certo? São pessoas que consomem também menos de origem animal. E as pessoas fora do nosso mundo fitness aqui, quando elas consomem proteína animal, não é aquela proteína animal que a gente está acostumado, aquele bifinho grelhado com um pouquinho de azeite, aquele patinho moído, aquele peito de frango. Não é esse tipo de fonte de proteína, né? É uma costelona, uma costela dois fogos, como a gente faz aqui no sul. É um acém, é uma carne uma carne moída com metade de carne moída de costela. Então são carnes mais gordurosas. E a carne mais gordurosa aumenta então o consumo, obviamente, de gordura. Se aumentou o consumo de gorduras, aumenta também o consumo, os riscos, né? Aumenta o LDL e então os riscos de doenças do coração. Então é uma associação, não simplesmente o que o consumo da proteína animal está relacionado a mais doenças do coração e as proteínas vegetais não. Isso quer dizer, se o cara tem uma dieta saudável comendo carne e produtos de origem animal, ele vai ter vai ter poucas chances, né, de desenvolver problemas coronarianos. Um estudo, outra notícia aqui bem legal. Estudo relaciona dieta desequilibrada na gestação com déficit de aprendizagem dos filhos. Essa aqui que foi uma pesquisa realizada na UP, aqui do Brasil, né? Aqui de Curitiba, na Universidade Positivo. Então, a pesquisa teve como objetivo verificar se a obesidade induzida pela alimentação rica em calorias, administrada antes e durante a gestação, pode predispor ao desenvolvimento de obesidade e doenças metabólicas nos filhos. Como que eles fizeram isso? Para fazer um estudo com humanos nesse sentido é muito difícil, né? Por quê? Porque você precisa analisar a mãe antes de engravidar, então tem que pegar uma mulher que tenha pegar no sentido do estudo, né? Pegar um grupo de mulheres que tenham um estilo de vida não saudável, que esteja obesa antes de estar grávidas, né? Depois, quando elas engravidam, também analisar a dieta dela hipercalórica nesse período de gestação e depois, anos depois, analisar como que foi o grau de aprendizagem dos filhos. Então é um período muito longo de estudo, o que é caro. Então eles fizeram aqui com os ratinhos, né? E aí olha que engraçado, eles perceberam que os animais filhos de mães obesas eram mais lentos, mas essa constatação do déficit cognitivo surpreendeu. Esperávamos que os animais adultos tivessem maior ganho de peso, o que não aconteceu, mas que mostrou uma influência muito grande na perda cognitiva. Ou seja, muito interessante isso, cara. Os ratinhos, filhos das mães obesas, eles não necessariamente foram obesos quando adultos, mas eles eram mais lentos, eles tinham uma cognição menor, né? Os caras não eram muito inteligentes. E isso é muito interessante que a gente pode aplicar aqui
na questão humana, né? Mas é claro que precisa de estudos com humanos para ver a veracidade disso, mas é um indicativo bem legal. E por último, aqui, tem uma notícia bem legal, tá? Que eu gostei, que é Guia Alimentar e de Nutrição para Celíacos, elaborado na UFSC, tem acesso gratuito. Então você que é celíaco, tá? Você que conhece alguém que é celíaco, se liga nessa. Um guia completo sobre a doença celíaca com orientações e dicas para uma dieta saudável, livre de glúten, já pode ser acessado de forma gratuita em Santa Catarina. O trabalho é da nutricionista Natália Venker, né? Com orientação da professora do Departamento de Nutrição da UFSC, Amanda Bagolindo Nascimento. A Federação Nacional das Associações dos Celíacos do Brasil estima que 1 em cada 400 brasileiros sejam celíacos e somente 1 em cada 8 nessa condição saibam que são celíaco, cara. É muito legal. Olha aqui mais uma informação, que o celíaco também precisa aprender a identificar as chamadas contaminações cruzadas, que em geral ocorrem quando um alimento originalmente sem glúten é processado ou manipulado em ambientes onde estiveram presentes outros produtos com glúten. Muito interessante isso, cara. Muito, muito bom. Parabéns, Natália e Amanda, que fizeram esse guia alimentar para celíacos. Eu vou publicar isso nos meus stories, né? Você vai ter acesso, mas basicamente, quem estiver interessado, quem estiver ouvindo via Spotify ou então YouTube, digita aí no seu Google, Guia Alimentar e de Nutrição para Celíacos, elaborado na UFSC. Pronto, já vai aparecer o negócio para você fazer o download e aproveitar essas dicas que são muito boas, né? Muito, muito interessante sobre a seleção dos alimentos. E nessa semana foi isso, galera. Por essa semana a gente já falou essas 10 notícias, algumas muito interessantes, né? Outras muito ruins, mas que faz parte também. A gente tem que brigar contra isso. É uma coisa que eu sempre tendo a falar, que não adianta brigar contra o sistema. É impossível a gente brigar contra esse sistema de informações falsas na internet. Chegou um ponto que o fake news é impossível, né, da gente controlar, principalmente porque muitas vezes eles estão apoiados em convicções e estudos, fraudulentos ou não, mas também apoiados. Então, ao invés de ficar criticando, tentando bater, tentando cobrar de conselho, coisas que não vão acontecer, quem é profissional da saúde deve fortalecer o seu trabalho, divulgar mais conteúdo, trabalhar com a verdade, trabalhar com aquilo que acredita e bater dessa forma. É a única forma que você tem para superar, né, essa necessidade aí, cara. Porque quanto mais a gente reclama, menos conteúdo bom vai ter para contrapor os conteúdos ruins. Então, quanto mais conteúdo bom você tem publicado, você que é profissional que está me ouvindo, e você que não é profissional, que é leigo e que está me ouvindo também, né? Procure pessoas boas que escrevem coisas que não são sensacionalistas e tendenciosas, né? Então, quem é profissional, cara, escreve para concorrer com esse tipo de informação, porque você não vai conseguir derrubar, você não vai conseguir bater, você não vai conseguir ir contra isso. Não tem como brigar com a internet. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar junto com ela, mas com a verdade. E é a única coisa que a gente pode fazer nisso. E eu fico por aqui. Muito, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo episódio.